Ai, socorro, não tá dando muito certo, não. Ai, e agora? Melhorou. Mas como que eu faço pra esse negócio parar em pé? Só na gambiarra. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar uma tesoura, se eu consigo segurar. Acho que melhora, né, pessoal? Olá, oitavo ano. Página 14 da apostila verde, apostila 3. Vamos terminar o capítulo 7. Espaço urbano da América e da África, certo? Pessoal, eu vou passar alguns conceitos aí que a apostila traz para vocês, tá bom? Primeiro, espaço urbano é uma concentração visível de elementos culturais e artificiais na paisagem. Quando você olha uma paisagem rural, você vai ver árvore, plantação, rio, morros. Aí, quando você olha uma cidade, você vai ver casas, comércio, administração, aeroportos, ruas, avenidas, diferentes atividades econômicas se desenvolvendo ali, alta densidade de pessoas e de construções. Então, é visível os elementos culturais e artificiais. Isso é um espaço urbano. As cidades, querendo ou não, elas acabam sempre se conectando, principalmente pelos, como que eu falo? Pelos meios de transporte e agora de comunicação, principalmente internet, né? As cidades maiores, obviamente, elas concentram mais serviços. Por exemplo, se eu pegar Agudos, lá, até onde eu sei, não existe aeroporto. Então eu venho para Bauru. Aqui existe um aeroporto com um voo agora de Bauru para São Paulo, já ajuda. Daí de São Paulo eu consigo pegar voos praticamente para o mundo todo. E então as cidades maiores elas concentram mais serviços. Agudos não tem aeroporto, Bauru tem, mas é simples. E São Paulo tem um aeroporto de verdade maior, de verdade não, né? Não que de Bauru seja mentira, mas São Paulo tem o maior aeroporto do Brasil, certo? Bauru não tem voo internacional. São Paulo e Rio de Janeiro tem, né? Por exemplo, eu preciso de um visto. Em Bauru não tem embaixada. Eu vou para São Paulo, no consulado, ou vou para Brasília, na embaixada, né? Então, assim, os serviços públicos de escolas, universidades, hospitais, clínicas, as cidades, quanto maiores, mais elas têm esse serviço. Comércio, como lojas, shoppings, filiais, franquias. Gente, eu acho muito engraçado quando eu encontro excursão de criancinha de cidade aqui da região fazendo excursão no shopping de Bauru, no Boulevard. Acho muito engraçado. Mas é que eu, na minha juventude, eu ia para São Paulo, no shopping de lá. Bauru já tinha shopping, mas era legal ir no shopping de lá, era diferente. Mas e até hoje, o shopping daqui tem menos lojas do que os shoppings e marcas, né, do que os shoppings de lá. Tanto que nós estamos esperando o Outback chegar no Boulevard, né? Shoppings de São Paulo já tem mais de um, né? Por exemplo, as questões de infraestrutura, os portos, aeroportos, malhas rodoviárias, ferroviárias, internet. As cidades maiores têm mais. As cidades maiores concentram, polarizam os serviços e os municípios que a cercam acabam se tornando dependentes dela. As pessoas e os serviços são atraídos pelas cidades maiores. Olha que legal. E aí surge um negócio que se chama migração pendular. O pêndulo não faz assim, ó, tom, 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 pêndulo do relógio? Vai, volta, vai, volta. Migração pendular é isso, eu vou e volto todo dia. Quer um exemplo? São Paulo, a cidade de São Paulo tem várias cidades juntas, emendadas a ela, formando uma metrópole, né? E aí, todo dia o sujeito que mora em Osasco sai de Osasco, pega o trem, pega o metrô e vai trabalhar em São Paulo. Aí depois ele volta no final do dia. Ou aqueles congestionamentos de carros que a gente conhece, né? Isso é uma migração pendular, esse vai e volta diário. Ai, professora, mas aqui em Bauru tem? Tem.
Quantas pessoas trabalham em Bauru, mas moram em Agudos ou em Piratininga? Ou até mesmo o contrário, um professor que mora em Bauru pegou aulas em Piratininga, todo dia ele vai para lá dar aula e volta, né? Então, migração pendular é esse deslocamento diário entre cidades. Não dá para fazer migração pendular entre Bauru e Rio de Janeiro. Imagina, todo dia eu saio de Bauru, vou para o Rio de Janeiro e volto. Não dá, são 12 horas no mínimo para chegar até lá, né? Então, a migração pendular é entre cidades próximas, óbvio. Então, aqui em Bauru, a gente tem migração pendular. O contrário, a minha amiga mora em Bauru e é dona do CrossFit lá de Agudos, da avenida lá da entrada. A Bia todo dia sai de Bauru e vai para Agudos. Não é só da menor para a maior para ir trabalhar e voltar. Tem o contrário, eu posso sair da maior e ir para a menor, que é o caso da Bia, né? Que é dona do CrossFit lá de Agudos. Entendeu? Normalmente é da menor para maior para trabalhar e volta. Aí, no entorno de Brasília, tem o que nós conhecemos como cidades dormitório. Tipo, todo mundo praticamente, não é todo, mas a maioria das pessoas, 80%, sei lá, sai das cidades em volta de Brasília e vai trabalhar em Brasília e volta. Vai para Brasília só para dormir, né? O Japão tem cidades dormitórios. Então, assim, a migração pendular e esse deslocamento. E o que é uma metrópole? É fácil, já falei aí. Quando vários municípios se encontram, formam uma metrópole. Região metropolitana de São Paulo, são 32 cidades. E você não consegue perceber a hora que acabou uma e começou a outra. Conurbação acontece na metrópole. O que é uma conurbação? É um encontro físico da malha urbana, da malha, da área física da cidade, dos municípios. Eles se tornam uma coisa só, eles são contíguos. Uma vez eu fui no show, eu morava em Osasco. Eu fui no show lá na cidade de São Paulo, era show do Aerosmith. Peguei um táxi para voltar, que eu não consegui pegar o metrô aberto. E aí, quando ele chegou em Osasco, ele, além de ter cobrado a bandeira noturna, ele ainda me cobrou mais um adicional, porque mudou de cidade. Não tinha nem pra mim era tudo a mesma coisa, sabe? Eu sabia que eu morava em Osasco, tinha ido pra São Paulo, mas mal eu percebi a hora que ele mudou de cidade, entendeu? Então, acontece uma conurbação, uma ligação, uma contiguidade da malha urbana entre as cidades, você não percebe onde começa uma e acaba a outra, certo? Agora tem um negócio super legal. Megalópole. Quando tem mais de uma metrópole se juntando. Elas são mais comuns na América do Norte. E o livro de vocês, inclusive, traz a imagem da primeira megalópole que surgiu no mundo, né? A Boston, Washington, né? Então, Washington está aqui. Olha como meio que vai emendando tudo. Até Boston. E na lateral... Gente, tá quase acabando a bateria. Nossa, tá quase acabando a bateria aqui. Deu maior aviso. Será que... Ai, socorro, eu tenho que acabar o vídeo de vocês. Então, olha só essa megalópole aqui. E aí tem essas juntas aqui. Pessoal, uma coisa eu tenho que falar pra vocês. As megalópolis não é aquela coisa de filme assim, só cidade. Megalópole é uma junção de metrópole. Pessoal, são milhões de pessoas vivendo muito perto. Então, eu tenho... Dá pra ver aqui essas partezinhas apagadas. Eu posso chamar de cinturão verde. Cinturão não fica na cintura, pertinho? Então, assim, não dá pra eu mandar vir alface e ovo lá do não sei aonde, do outro estado. O ovo vai chegar choco e a alface vai ficar cara porque vai ter que refrigerar. Então, eu tenho uns espaços verdes nesses espaços urbanos que são os espaços que sustentam essas coisas perecíveis de consumo na cidade, né? Aqui no Brasil, a gente fala que vai existir a São Paulo, Rio, né? Tá vendo que a ligação entre uma e outra
é bem menor, né? Não é contíguo a luz igual aqui, né? Aqui tem um espação ainda não formou, mas está a caminho de ser a primeira megalópole aí da América Latina, da América do Sul, tá bom? Bom, megacidade é diferente de megalópole. Megalópole é junção de metrópole. Megacidade é uma megacidade, uma cidade grande. São cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Em 1975, talvez alguns pais de vocês já tenham nascido, né? Em 1975 eram só 4 cidades com mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Tóquio, Yokohama, Nova York e Cidade do México, no México. 43 anos depois, em 2018, já são 33, sendo 8 delas aqui no continente americano, América do Norte, Central e Sul, e 3 na África. A África é o continente que passa com o maior crescimento, o mais rápido crescimento urbano da atualidade, mais do que a Ásia. E ela tende a apresentar novas metrópoles ou megalópolis aí nas próximas décadas. Vamos aguardar. E cidades globais? Gente, eu tô correndo por causa da bateria. Mas dá para entender, porque o assunto não é difícil, não. Cidades globais são metrópoles que exercem influência... Ah, por que eu tô correndo? Ai, que burra. Desculpa, que boba. Eu posso pôr na tomada. Deixa eu pegar a tomada aqui, pessoal. Vou fazer um vídeo de 75 minutos agora. Pessoal, então, deixa eu só mover. Será que deu certo? Acho que não. Não tremeu. Peraí, deixa eu voltar vocês aqui. Mas vai dar certo. Eu sei que vai. Ai, já mudou um pouco o ângulo. Deixa eu pôr a tesoura aqui embaixo da minha gambiarra. Peraí, pessoal. Ai, acho que vocês nunca viram isso. No meio de um vídeo, a professora ficar colocando o celular na tomada. Ai, e agora? Ai, que medo. Não sei se deu certo, mas agora vai dar. Agora eu tenho certeza que deu certo. Bom, então o que são cidades globais? São metrópoles que exercem influência em cidades globais. Elas exercem influência no globo todo, né? Todo dia, o mundo olha como está a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, a Dow Jones, em Nova York, né? Então, assim, a Bolsa de Nova York. Então, as metrópoles, elas exercem influência em escala mundial, polarizando mercados, ações, né? E outros fluxos comerciais, como informações, serviços, pessoas, tipo a cidade onde é a sede da Microsoft, não. A cidade que é sede do Facebook. Né? A cidade que é sede de uma montadora mundial, né? Essas cidades, querendo ou não, elas influenciam o mundo todo. E aí, na página 16, vocês têm alguns exemplos, certo? Ó, Nova York, Chicago, que não é só basquete, né? Chicago, Los Angeles, São Francisco, Washington, Miami, Boston, Atlanta, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, São Paulo, não é o Rio. O Rio é no Brasil, principalmente na questão cultural, né? Lá é a sede da Globo também, mas mundial, mais do que o Rio, é São Paulo. Apesar que turisticamente o Rio de Janeiro é mundial, né? Bom, continuando. Toronto, no Canadá. Cidade do México, no México. Joanesburgo, na África do Sul. Buenos Aires, na Argentina. E Cairo, no Egito. Esses exemplos são do continente americano e africano, que é o que nós estamos estudando. Mas existem outras cidades globais no mundo, né? Por exemplo, Londres, Amsterdã, Roma, as cidades japonesas, né? De Tóquio,
a própria Yokohama, a Pequim. Então, o livro traz exemplos dos continentes que estamos estudando. Bom, daí continuando a nossa conversa, as cidades, elas possuem muitos desafios urbanos, como questões ambientais, para onde mandar o lixo, o que fazer com todo o lixo de milhões de pessoas diariamente produzindo toneladas de lixo, né? Qual é a questão da mobilidade urbana com os congestionamentos, a violência, né? As questões socioespaciais. Eu não sei identificar direito porque eu não sou de lá. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos e eu andava nos bairros. Para mim, todo mundo era bairro de rico. Todo mundo com casão, todo mundo ótimo. Eles sabem olhar para as construções e identificar. Quando eu assisto Irmãos à Obra, para mim é sempre um monte de casa legal, sabe? Mas existem diferenças, né? Já aqui é nítido. Você desembarca em São Paulo, você olha para aquele morro, aquele monte de casa uma em cima da outra, com um varal para fora, sabe? Você vê que aquilo lá é uma comunidade. E aí você vai e anda no bairro Jardins, outro mundo. É nítido a diferença e a segregação socioespacial de cidades e bairros da África e da América Latina. Em lugares desenvolvidos também existe essa diferença, mas ela é menos gritante do que aqui, né? Isso é um grande desafio urbano. E aí a gente vai para o espaço urbano na América. Hoje, o continente americano é altamente urbanizado. Deixa eu ver se aqui se já foi. A primeira tarefa, antes de eu mudar, né? Página 16, ele tá falando para você olhar o mapa de urbanização da página 2 do material de apoio. E aí você vai ver que continente a expansão urbana ocorreu de forma mais acelerada entre 1990 e 2018. Cite 5 países em que se localizam cidades da África e da América que cresceram em um ritmo superior a 5%. É só olhar lá no mapa, né, pessoal? Agora, espaço urbano na América, página 17. A América, como eu estava falando, ela é altamente urbanizada, com exceção de Belize e Suriname. Belize parece nome de país na África, é na América Central. Belize e Suriname ainda têm a maior parte da população vivendo na zona rural. O restante do continente inteiro americano é bem urbanizado. Tem regiões que 80% da população, país, né, já vivem nas cidades, tá? A América anglo-saxônica. O que é América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos. É a América que tem origem em língua anglo-saxã, que é o inglês, mas que bate com o nível de desenvolvimento, né? A América desenvolvida é o Canadá e os Estados Unidos, que é a América anglo-saxônica. Essa América começou a ser urbanizada a partir do século XIX, bem antes que nós. Principalmente, vou pegar meu mapa mundi, tá? Principalmente, agora eu não consigo ver, na costa atlântica dos Estados Unidos, certo? As margens dos grandes lagos aqui que dão a divisa entre Canadá e Estados Unidos, e aqui na costa do Pacífico, né? Na região central também é urbanizado, mas é menos. Lá tem mais cowboy, né? Aí, continuando. E as primeiras metrópoles do mundo surgiram lá. E são espaços marcados com muitos imigrantes. Primeiro chegaram, né, nos Estados Unidos e no Canadá, imigrantes, né, vieram de fora, foram importados. Imigrantes da Europa. Depois vieram da África. E hoje existem pessoas do mundo todo lá, principalmente nos Estados Unidos. Eu, nessa minha viagem aí, quando eu cheguei lá, eu não sei que avenida que era, onde que eu tava. Me despejaram para passear com um monte de menina que tinham acabado de chegar. E eu fui comprar cacareco. E o cara que tava vendendo cacareco na lojinha de cacareco. O que é um cacareco? Aquelas lembrancinhas de quando você viaja. Copinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui.
tenho bandeirinha, né? Ó, tipo... Ai, não vai aparecer. Isso aqui, ó, é uma lembrancinha, né? Isso aqui é dos Andes. E é uma flauta. Mas, assim, eu fui lá comprar cacareco e falei assim pro cara, de onde você é? Do Butão. Eu falei, gente, primeira vez que eu encontro cidadão do Butão. O Butão existe, né? Então, assim, existem imigrantes do mundo todo. E a América Latina foi depois que começou a urbanização. Foi principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O mundo tinha acabado de passar por uma guerra, a segunda. Então, tinha acontecido muita crise econômica, o mundo estava com a economia afetada, a Europa destruída. Então, e o comércio internacional possuía muitos obstáculos. Igual agora teve uma corrida, né, por material hospitalar, Estados Unidos, inclusive, boicotando compra de outros países para eles. Houve obstáculos no comércio do mundo. Os Estados Unidos era o foco, a Europa não estava mais exportando porque tinha que se restabelecer. Aí, algumas regiões do globo não chegavam mais até elas os produtos, então elas tiveram que substituir as importações delas por produtos produzidos aqui. Nós fomos um deles, né? Estou falando de América Latina. Então, o modelo de industrialização se chama substituição de importações. Guardem esse nome, é um nome técnico. Professora, me dá um outro exemplo de modelo de industrialização. Plataformas de exportação. Só abrindo aspas, tá? Os tigres asiáticos, que são países aqui do Sudeste Asiático. Opa, deixa eu ver. Aqui dessa região, né? Tiveram um investimento maciço dos Estados Unidos na corrida pela liderança do mundo na época da Guerra Fria. Então, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, depois, né, Tailândia, eles montaram as suas indústrias já para exportar. Eram plataformas de exportação, indústrias voltadas para exportação. As indústrias brasileiras, quando elas começaram, não eram para exportar, era para substituir o que nós comprávamos de fora. É o contrário, era uma substituição de importação, substituição do que se compra lá fora, certo? Então, esse foi o nosso modelo de industrialização aqui na América Latina. Eu falei América Anglo-Saxônica, né? Então, América Latina é a América com línguas de origem no latim. Espanhol, português, tá bom? E vem do México, que ainda é América do Norte geograficamente falando, do México até o sul aqui, certo? As indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mineração, petrolíferas, químicas e as geradoras de energia foram super importantes. É claro, se você não tem metalúrgica, siderúrgica, que é a indústria base instalada no país, você não consegue ter nenhum outro tipo de indústria bem feita, porque você vai ter que, imagina, gente, importar placa de ferro, importar alumínio, não tem sentido, né? Então, indústria base é aquela que produz o que todas as outras indústrias precisam. Então, por exemplo, eu tenho uma montadora de carro, eu amasso chapa de, sei lá, liga de alumínio com ferro para fazer a porta do carro. É a minha fábrica que vai lá tirar o minério de ferro do morro, derreter, fazer a chapa para daí prensar. Primeiro tem a mineradora que vai lá pegar o minério. Depois, a mineradora vai vender para a metalúrgica ou a siderúrgica, que vai derreter aquilo e fazer a chapa de ferro que eu preciso. E aí eu vou comprar e amassar. E a minha máquina que fica amassando a porta, é eu que faço essa máquina? Não. Tem uma indústria que faz máquina de fazer carro, né? Aquelas máquinas da montadora. E é essa indústria que faz máquina de montar carro, que vai lá também pegar o que ela precisa? Não. Então, a indústria base é a siderúrgica, metalúrgica, mineração, petrolífera, indústrias químicas e as geradoras de energia, né?
São indústrias base. Através dela, as outras indústrias se desenvolvem. E aí, elas foram cruciais. Tá vendo como foi bom pôr na tomada? Já teria acabado. Então, aí como exemplo, né, dessas cidades que surgiram, elas já existiam antes da Segunda Guerra Mundial, mas eu digo que elas explodiram, cresceram muito. Aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E olha que engraçado. Aí existe um outro conceito que se chama macrocefalia. Microcefalia, não é aquela doença que o cérebro fica pequeno, causado por zika e chikungunya. Então, macrocefalia urbana é o contrário, macrocefalia, é uma cabeça grande. Então, alguns países como Chile, Argentina, Uruguai e Peru sofreram com macrocefalia. O que é isso? A maior parte da população do país foi morar em uma única cidade. Se vocês pegarem a população da Argentina, mais da metade da população do país mora em Buenos Aires. É muito engraçado. O país é enorme, mas a maior parte da população está em Buenos Aires. Assim como a maior parte da população do Chile está em Santiago, a do Peru está em Lima e a do Uruguai está em Montevidéu. É muito engraçado, né? Então, aconteceram processos de macrocefalia aqui na América Latina. Dessa concentração, não é só o fato de estar na cidade, é estar em uma cidade, a maior parte das pessoas. O crescimento urbano em meados do século XX começou a diminuir aqui na América Latina. É porque quem já estava no campo, a maioria já veio, vai vir da onde, né? Vai vir extraterrestre, né? Então, 2/3 do produto interno bruto, do dinheiro dos países da América Latina, vem das cidades, que desde serviços e indústrias. 2/3 do dinheiro está nas cidades e 1/3 no campo. 90% das cidades na América Latina tem água tratada. Mas saneamento básico e reciclagem tá péssimo. Bauru, inclusive, virou notícia no Fantástico, pouco tempo atrás, sobre a questão de uma cidade de quase 500 mil de habitantes não ter saneamento básico, né? Tinha 1% só de saneamento básico na cidade, assim, no sentido de tratar o nosso esgoto. Nós não tínhamos uma estação de tratamento. Saneamento básico, vamos dizer assim, de ter esgoto em casa, nós temos. Mas esse esgoto que sai não era tratado, entendeu? Então, assim, a questão de saneamento básico, lixo, reciclagem é péssima. Aterro sanitário, que é um negócio altamente impactante na natureza, nós temos esse problema. E a segregação socioespacial, que eu já falei para vocês, né? Que é o pior dos problemas. Só para vocês terem uma ideia, agora nos últimos tempos, começou a haver uma desconcentração industrial. Novas metrópoles surgiram, por exemplo, na Argentina, Córdoba e Rosário. Aqui no Brasil, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Manaus, Belém, né, a Zona Franca de Manaus. Então, agora a África. Espaço urbano na África. A população rural na África ainda é maior do que a população urbana. A maior parte das pessoas na África ainda vive no campo. O maior êxodo rural e urbanização que está acontecendo no mundo hoje é na África. A maior saída em massa de pessoas do campo, o êxodo rural, para as cidades é na África. E o maior aumento de cidades também é na África. Só que isso causa problema, né, pessoal? Quando aumenta muito de uma vez, a cidade não tem como absorver todo mundo. Isso vai gerar favela, violência, falta de moradia, um monte de coisa, tá? Alguns aglomerados recentes que a apostila traz de exemplo para vocês é que Kinshasa, capital da República do Congo, Accra, capital do Ghana, Luanda, capital de Angola. São cidades que cresceram muito nos últimos anos. Joanesburgo e Cidade do Cabo, da África do Sul, já é mais clássico. Já são metrópoles aí desde o século XIX, certo? Agora, para quase encerrar, existe na África também cidades de expansão árabe, que é se você pegar aqui, se você pegar a África,
você tem o deserto do Saara, onde está a caneta aqui. Ao norte é a África branca, de origem árabe. Marrocos, Líbano, Egito, Argélia, Tunísia. E a África ao sul do Saara, a África subsaariana, é a África negra, que é a África com mais problemas sociais, a África mais pobre, exceto a África do Sul, que é parecida com o Brasil em questão de economia, inclusive a melhor economia da África, superando essas desses países aqui do norte. Então, a partir da década de 80... deixa eu voltar nas cidades árabes. E as cidades árabes, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a maior delas é Cairo, no Egito, com mais de 1.700.000 habitantes em 1927. Agora está com mais de 2 milhões de habitantes, né? E é muito interessante. A apostila de vocês traz uma foto de Cairo com as pirâmides ao fundo. Olha só que interessante, né? Ai, aparece, não, aqui. Deve estar aparecendo. Tá vendo, ó? Ai, aqui, a cidade e as pirâmides aqui ao fundo, né? Emendando com a cidade, junto com a cidade. É muito interessante. A partir da década de 80, foi depois que nós, hein? Aqui, na América do Sul. Na década de 80, aconteceu mecanização no campo, na África. Não na África inteira, vocês sabem a situação, né? Mas isso fez com que várias pessoas se deslocassem do campo para a cidade. Começou a haver uma concentração de terras também. As pessoas perderam suas terras e elas foram para as cidades. Houve um grande fluxo de pessoas, né, para as cidades, principalmente nesse sul da África. Por isso que eu estava também delimitando. Então, Dakar, no Senegal, Laos, lembra do Rally Paris-Dakar? Então, Dakar, no Senegal, Laos, na Nigéria, Maputo, no Moçambique. Quem assistiu aquele seriado do roubo do banco, Nairobi, não tinha o personagem Nairobi? Nairobi é no Quênia, e Nairobi tem a maior favela do mundo. A Abidjan, na Costa do Marfim, né? Então, essas cidades receberam, de repente, muita gente, elas têm muitos problemas. E essas cidades, nessa questão aí que eu falei da segregação socioespacial, há um conflito, uma tensão entre os bolsões de pobreza e as ilhas de profundidade. É que são contrastes profundos. Os bolsões de pobreza se contrastam muito com as ilhas de prosperidade, né? Existe até uma foto na internet, é no Morumbi, não é na África, Morumbi em São Paulo, no bairro do Morumbi, não é no estádio do São Paulo. Existe um bairro que a foto aérea é assim, metade da foto é um prédio, aqueles circulares que você vai vendo piscina, 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 particular em cada andar. Aí tem um muro, do outro lado, um favelão mesmo. Então, isso é uma segregação espacial, né? E essas cidades têm muito isso, porque cresceram muito de repente, a cidade não foi capaz de absorver. Tarefa, a metade que faltou, né? Página 16, 18 e 20 da apostila. E o exercício 3, 4, 5 do 21, que é aquele do Hora do Estudo, né? Que deixei metade. E no caderno de exercício, da página 8 até o final do capítulo, tá bom? Aí, até que não deu muito não, 33 minutos. Ó, bebam água, nosso último sistema de aula assim. Até semana que vem no novo sistema. Se cuidem, tá? Bom final de semana, façam a tarefa. Me mandem com foto e nome. Beijo.